Nessa segunda-feira, dia 7 de agosto de 2023, o presidente Lula sancionou a Lei 14.648, que autoriza a realização de ozonioterapia em todo o território nacional. Por meio dessa terapia, a administração de ozônio, o O3, no paciente, com a finalidade de aumentar os níveis de oxigênio no sangue do paciente. Justamente por conta dessa expressão, aumentar os níveis de oxigênio no sangue do paciente, essa terapia ela acabou sendo levada a um nível de polêmica muito grande em 2020, quando nós passamos por uma pandemia por conta do coronavírus, já que o Covid, dentre muitos outros sintomas, tinha como um dos sintomas diminuir a oxigenação do sangue. Então, muitos defendiam a realização de ozonioterapia para os pacientes acamados por conta do Covid. Como muitas das coisas que aconteceram lá em 2020, a ozonioterapia foi politizada e quem defendia a realização dessa terapia foi rotulado como bolsonarista negacionista e quem era contra era o paladino defensor da ciência. É oportuno mencionar que o projeto que nós estamos discutindo, ele é de 2017, foi de autoria do senador Waldir Raupp, e em 2017 Bolsonaro era só um candidato à presidência da República, então chamar de bolsonarista aqui não faz muito sentido. Mesmo assim, esse projeto foi rotulado como sendo bolsonarista, então muitas pessoas esperavam que, se ele fosse aprovado pelo Congresso Nacional, quando chegasse na mão do presidente Lula, ele o vetasse. No entanto, para a surpresa de seus apoiadores, o projeto de lei foi convertido em lei e foi sancionado pelo Palácio do Planalto. A sanção desse projeto causou um grande incômodo dentre os apoiadores de Lula. Vocês se lembram da médica Luana Araújo, que foi uma das testemunhas da CPI da Covid lá de 2021? Ela se posicionou na época totalmente contrária à realização do tratamento precoce e de tratamentos, digamos, alternativos, dentre eles a ozonioterapia. Então ela era uma das pessoas que defendiam o veto do projeto de lei. Como o veto não veio, ela se posicionou nas redes sociais dizendo o seguinte: o governo, que tinha tudo para seguir firme no caminho da ciência e do respeito ao dinheiro público, se afunda na ignorância em troca de apoio político fajuto. Lembrando que o próprio Ministério da Saúde pediu, por motivos óbvios, que não prevariquemos em nome do charlatanismo o veto a esse projeto. Parabéns aos envolvidos. Agora, além de faltar dinheiro para o que é necessário, o nosso pouco dinheiro vai para mais uma pseudoterapia. A sanção dessa lei doeu no governo, tanto que o Ministério da Saúde aqui, mesmo que contrariado, mas enfim, ordens que vêm de cima, soltou uma nota aqui tentando justificar a sanção dessa lei por meio da Presidência da República. E eu achei interessante aqui dois pontos que eu acho legal da gente mencionar nessa nota. O primeiro ponto que trata essa nota é sobre a complementariedade da ozonioterapia, ou seja, outra terapia que já foi certificada e incorporada para o SUS, ela está sendo utilizada e a ozonioterapia é utilizada de forma paralela a ela, não sendo utilizada como a única terapia disponível para o paciente. O segundo ponto é que, mesmo com a aprovação dessa lei, para que essa terapia chegue no sistema SUS, precisa passar pela CONITEC, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias ao Sistema SUS. Aliás, é aqui na CONITEC que aquela vacina da dengue está parada, aguardando a aprovação por meio da comissão. Voltando agora um pouco para o cerne da questão em relação à sanção do presidente Lula a essa lei, a pergunta que se tem é: Lula poderia ter vetado essa lei? E a resposta, de forma bem direta, é que sim. O veto presidencial pode acontecer em duas hipóteses bem diferentes. A primeira possibilidade de veto de um projeto de lei é em relação à inconstitucionalidade dele. Apesar de um projeto de lei passar pela CCJ da Câmara e do Senado, pode ser que contenha dentro dele alguma inconstitucionalidade. Algumas são bem flagrantes, bem fáceis de identificar, outras nem tanto. E como muitas das inconstitucionalidades dependem de interpretação, pode ser que, mesmo que tenha passado e ser validado pelas CCJs do todo o Congresso Nacional, pode ser que alguma inconstitucionalidade seja diagnosticada por meio da equipe do presidente da República, e aqui é a última oportunidade, a penúltima, porque depois tem um controle concentrado por meio do Supremo. Aqui é a penúltima possibilidade de se decretar a inconstitucionalidade de um projeto de lei. Agora, mesmo que o projeto não tenha nenhuma inconstitucionalidade, pode ser que o projeto contrarie os interesses do governo. Então, nesse caso, ele alega que o projeto contraria o interesse público, que é bem subjetivo, mas é uma alternativa para o veto do presidente da República. Lembrando que nenhum veto presidencial é absoluto. Todos eles são submetidos ao Congresso Nacional, que podem derrubar o veto.
Mas, de qualquer maneira, o presidente da República pode sim vetar um projeto de lei. Então, Lula não vetou esse projeto de lei porque simplesmente não quis. Enfim, mesmo depois de tudo isso, você pode falar que é contra a ozonoterapia. Não tem problema nenhum. Ninguém vai lhe obrigar a se submeter à ozonoterapia. O seu médico não pode te obrigar. Aí vai ter gente que vai argumentar, a questão escolha é questão de quem tem plano de saúde, quem está no SUS tem que se submeter àquilo que está disponível. Aí eu tenho um outro argumento, que é o seguinte, como nós tínhamos adiantado, para que essa terapia chegue lá no consumidor final, no usuário do Sistema Único de Saúde, é necessário que ela se submeta a um processo lá na CONITEC, Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias ao Sistema Único de Saúde. E lá é um órgão técnico. Então, todas as decisões que são tomadas lá deveriam ser calcadas em evidências científicas, tanto de eficácia quanto de segurança sanitária. Então, se ela for submetida e aprovada pela CONITEC, é mais uma terapia que será muito bem-vinda ao nosso Sistema Único de Saúde.